pessoal, vim falar um pouquinho sobre como superar o medo, né? O que o medo representa pra gente. Hoje em dia, e nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente vê que quanto mais a gente está vivendo, mais coisas ameaçadoras vão acontecendo, no sentido de que são coisas que eu não sei o que fazer, e isso muitas vezes gera o nosso medo, como, por exemplo, essa questão da pandemia, quantas coisas a gente está se deparando e a gente não faz a menor ideia do que fazer, do que vai acontecer, para onde vai, como vai progredir ou não. Então, existe um pesquisador, Daniel Kahneman. O que ele falou? Ele falou, dentro de um livro que é Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que a gente tem dois sistemas dentro do cérebro. Eu achei legal de estar trazendo essa informação para a gente falar do medo. Por quê? Porque tem o sistema 1, que é um sistema essencial para a sobrevivência. O instinto, permite reagir de uma forma rápida. Por exemplo, estou passando, não estou na calçada, passa um ônibus, eu saio, eu vou me proteger. E o sistema 1, ele tem algumas regras que são rudimentares, muitas vezes uma forma errada de dosar o que está acontecendo, e inclusive de dosar o medo. O sistema 1, ele produz, independente se o perigo ele é real ou não é real, o sistema vai estar lá sempre lembrando você de uma ameaça, e ele lembra dessa ameaça constantemente, né? Então fica sempre uma coisa macetando a tua cabeça. E uma coisa que eu achei interessante da gente estar falando, que ele coloca como medo sendo um medo contagioso, que se é muito influenciado pelo medo que as pessoas sentem. Tudo isso nos leva a quê? A receios exagerados e errados. Que isso é uma das formas que a mídia usa para estar vendendo o produto dela, que é informação. Ela vai falar de coisas que geram medo, que geram pânico, que vai difundindo, então vai crescendo. Então o medo, ele é contagioso. E tem um exemplo disso que a gente pode colocar, por exemplo, dos dois sistemas, né? O sistema 2 é um sistema mais lento, mais devagar, mais racional, gasta mais energia para usar o sistema 2, por isso que muitas vezes, frente a uma situação onde a gente tem que tomar uma decisão, e essa decisão, ela é muitas vezes rápida, você não vai usar o sistema 2, você vai usar o sistema 1, e vai guardar energia, porque o sistema 2 requer que você pare para pensar um pouco mais. Por isso que é importante a gente estar sempre atento qual o nível de estresse que a gente tem, porque no nível de estresse a gente vai estar ativando o nosso sistema amigdaliano, a gente vai ficar totalmente à mercê das nossas emoções e não vamos pensar direito, então a questão de tomada de decisões fica prejudicada. Eu não vou usar meu córtex pré-frontal, eu vou ativar minha amígdala cerebral, e a amígdala cerebral faz com que você não pense adequadamente, que os medos ficam muito maiores do que realmente são. Então, por exemplo, se a gente tem, sabe, não sei se você gosta ou não, mas de, por exemplo, montanha-russa ou assistir um filme de terror, quantas pessoas falam, nossa, que delícia, fui numa montanha-russa, ou vi um filme de terror, que legal, saí super animado, mas morreu de medo, teve medo de enfrentar a montanha-russa. Só que são situações que você tem um controle. Então o cérebro, o sistema 2, ele é racional, ele sabe que é um perigo controlado ali, que não vai acontecer nada. Mas mesmo assim, você sente o friozinho na barriga, você dá gritos, que você leva a susto nos filmes de terror, mas o que prevalece é a liberação de adrenalina e também de dopamina, por isso que você tem uma sensação de bem-estar, porque ali tudo é controlado. Agora, nas situações, por exemplo, de um perigo real, um assalto, um acidente, vai ter um temor muito grande, um temor incontrolado. E muitas vezes, se a gente não sabe controlar esses dois sistemas, esse temor, ele vai ficando incontrolado. Daí que vem o aumento crescente dos transtornos ansiosos no mundo. Por isso que a gente apresenta muita ansiedade, gera ansiedade no dia a dia, porque eu não consigo estar controlando esses dois sistemas. Então, o medo é uma dificuldade do quê, gente? Uma dificuldade de lidar com coisas desconhecidas. E isso pode gerar uma tensão suficiente para que você possa entrar até num curto-circuito. Você fala, gente, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo, por que eu estou agindo assim. É como se de fato tivesse um curto-circuito cerebral. Isso a gente vê muito em situações de pânico. Por mais que você racionalize, por mais que você conte, por mais que você converse, por mais que você identifique para a pessoa que nada de ruim vai acontecer, ela não consegue pensar. Tem um desarranjo aí no sistema 1 e no sistema 2. Mas enfim, o que é importante a gente saber quando a gente fala de medo? Que existem dois tipos de medo,
que você precisa parar para estar olhando. Existe um medo que é racional, funcional, e um medo que ele é irracional, ele é disfuncional. O que prevalece na sua vida? O que você faz com os medos que você tem? É uma pergunta importante para você estar fazendo. Esse medo irreal, esse medo disfuncional, ele está muito ligado às experiências passadas, ao conjunto de crenças, que ela forma como se fosse um filtro que você vê o mundo de uma forma mais ameaçadora do que deve. Então, o que acontece? Dentro desse filtro, a gente usa o conceito de distorções cognitivas, o conceito de crenças, o conceito de pensamentos automáticos e o conceito dos impulsores. Então, você tem medo, por exemplo, de um novo emprego. Mas e se eu não for bem? E se não me aprovar? E se eu não for reconhecido? Ah, eu não vou. Crença de ter que ser perfeito. E se eu for num grupo e não encontrar meus amigos, ou tiver gente desconhecida, e se eu não agradar, então eu não vou. Medo de agradar sempre, que você não vai conseguir agradar sempre. Medo de tem que ser forte, então não posso mostrar minha fragilidade, eu tenho medo de mostrar que eu preciso de ajuda, então eu tenho que ser forte. Olha quanta coisa a gente tem que leva a todo esse medo. Então, distorções cognitivas, pensamentos automáticos, crenças, são filtros que fazem você ativar ainda mais esse medo que é irracional. Agora, uma coisa bastante legal da gente estar olhando e que a gente tem que tomar cuidado é para que serve o medo? Tá bom, eu tenho medo, legal, tá. E para que serve o medo? O medo, ele serve para te proteger. Porque se você não tem medo, você vai começar a tomar atitudes impensadas, atitudes impulsivas, atitudes que vão de fato colocar em risco a sua vida. Então esse medo, ele tem uma razão, que é avisando você que existe o perigo à sua frente. Agora cabe a você ter o discernimento de ver se esse perigo é um perigo real ou se é um perigo que não é real, que ele é um perigo que está maximizado. E aí a gente fala muito de você estar trabalhando o que são preocupações produtivas e o que são preocupações improdutivas. Preocupações produtivas me geram pouca ansiedade e me gera pouca aflição. Preocupações quando improdutivas me geram um alto nível de aflição e me geram um alto nível de ansiedade. O que vocês usam mais? Preocupação produtiva ou preocupação improdutiva? O que vocês fazem com o seu medo? Como que você supera seu medo? Com preocupações improdutivas, vocês não vão conseguir superar. O medo em excesso, a gente sabe que é excessivo, mas a gente pode suportar todos eles através de uma autoeducação, de uma ampliação de conhecimento, uma ampliação da nossa consciência. Uma das coisas que os estudiosos falam muitas vezes é que a gente, quando vai tomar uma decisão, a gente toma uma decisão de uma forma impensada, de uma forma automatizada. E isso vai fazer com que muitas vezes prevaleçam os medos e essas preocupações improdutivas. Então a gente não olha na tomada de decisões, o que eles falam? Não olhando para os fatos. A gente vai olhar para situações sem olhar de fato para os fatos. E se a gente relembrar que a nossa realidade depende dos fatos vezes a interpretação, se você está numa situação de medo, numa situação onde você está num descontrole, está num pico de ansiedade, se você não olhar para o fato, pode ter certeza que a tua realidade vai ser cada vez mais amedrontadora. Então, uma das formas de você superar o seu medo é trabalhar essa fórmula, olhar para os fatos e não para a interpretação que você faz dos fatos. Então, por exemplo, se você tem a crença, existem crenças, eu vou dar um exemplo de crenças, mas eu poderia falar de distorções cognitivas, quando você só vê o negativo e não o positivo, ou quando você catastrofiza tudo que pode acontecer, pensando sempre no pior. Isso vai te gerar medo também, dentre outras questões de impulsores, enfim, eu vou pegar como exemplo a crença. Existem 3 tipos de crenças nucleares. A crença de desamor, onde você vai estar colocando a questão de ninguém me ama, eu vou ficar sozinho, ninguém me quer, eu não consigo ter intimidade com o outro. Portanto, por que eu vou numa festa? Eu vou chegar na festa, ninguém vai gostar de mim. Eu gosto daquela menina, mas eu nem vou falar que eu gosto dela ou vou me aproximar, porque ela vai gostar de mim? Não vai, então eu nem vou. Então, pera lá. Se você tem medo, a gente tem que, primeira coisa, entender que a gente tem que enfrentar o medo, a gente tem que sair da zona de conforto. Se você fica na zona de conforto, você tem 2 problemas. Você não vai conseguir estar perto da menina que você quer e você também vai ficar chateado porque você vai estar em casa se lastimando porque você não tem a menina que você gostaria, ou o emprego que você gostaria, ou, sei lá, o que você gostaria. Então, eu tenho que enfrentar essas crenças, eu tenho que saber que eu tenho essas crenças.
Outra crença importante da gente estar falando, a crença de desamparo, que as pessoas são incapazes de conseguir fazer as coisas, são incapazes de proteger a si mesmo. Eu não vou conseguir, então, fazer nada, porque eu sou inútil, eu sou sem valor, sou um fracasso. Se eu tenho essa crença, eu não vou enfrentar meu medo, eu vou ficar no medo. A crença de desvalor, acredita que ela é uma pessoa ruim, que ninguém vai estar querendo ficar perto dela também, não merece o devido valor. Então, essas crenças vão nortear a tua vida. Por exemplo, se você tem um medo, uma crença central de ser vulnerável, de ser frágil, você vai criar suposições, que são as pressuposições. Mas e se? E então? Deveria. Então, não chego perto das pessoas. Se eu evitar as pessoas, eu ficarei bem. Mas se eu me relacionar, eu posso me machucar. Portanto, qual a estratégia que eu vou ter? Compensatória. Eu evito participar de grupos que me interessem. Eu evito participar, porque eu tenho medo. Eu acho que eu não vou dar conta. Então, cuidado com o e se. Cuidado com mais se. Mas se eu for, mas se acontecer alguma coisa, então eu nem vou. Eu tinha que, eu deveria. Essas coisas vão aumentando ainda mais o seu medo. Vão deixando que você possa enfrentar o medo. Por exemplo, você tem medo de sair sozinha de casa. Você é capaz, você sabe, você é adulto, você é capaz de sair. Mas existe dentro de você essas crenças centrais que te tolhem. Existe dentro de você uma criança que foi condicionada a sentir certos medos que te amarram, que te engessam, que não faz você ir para a vida. Então, cuidado, prestem atenção nessas crenças. Como eu estava dizendo, a questão do medo, né? O medo, ele serve para nossa sobrevivência, mas também nós somos condicionados a sentir medo. Quando nossos pais falam, cuidado, o cachorro morde, cuidado com o gato traz doença, cuidado com, não vai andar na chuva que você vai se gripar, tá muito vento, não sabe porque senão você vai se resfriar, tenho então medo de sair no vento, tenho medo de sair na chuva, tenho medo de chegar perto de um cachorro. Então, avaliem se os seus medos são medos condicionados por uma criação super protetora ou por também crenças que as pessoas vão trazendo de gerações em gerações. Avaliem isso. Outra coisa importante que a gente tem que estar vendo, todo medo se baseia no medo geral de não ser capaz de lidar com o que a vida te reserva. Quantas coisas você tem medo de coisas que pode ser que venham a acontecer? Então, os medos são muito variados, são muito numerosos. Mas se a gente parar para examinar, a gente vai ver que todos eles estão enraizados num medo muito maior. E a gente tem que descobrir qual é. E para descobrir, a gente tem que saber que existem níveis para a gente olhar o medo. Existem 3 níveis para a gente ver esse medo. O primeiro nível, nível 1, eu tenho que saber o que, quem e que situação que me gera medo. Então, dentro disso, tem 2 categorias que a gente tem que olhar. O medo de que algo possa acontecer e o medo de que alguma coisa vai acontecer, porque eu tenho que fazer algo para que essa coisa aconteça. Então, eu tenho medo de que algo vai acontecer. Por exemplo, eu tenho medo da morte. Então, eu tenho a crença central de ser vulnerável. Um outro exemplo, medo de que alguma coisa requer que eu haja. Então, eu tenho medo de agir. Eu preciso terminar um relacionamento que não tá legal. Não tô bem com isso. Mas eu não tomo atitude, porque eu tenho medo. Medo do quê? De ficar sozinha, por exemplo. Nível 2. Aqui não tem relação com o externo. Tem relação com o interno, com o meu estado mental. Como medo de ser vulnerável ou inútil, medo de rejeição, medo de fracasso, medo de abandono, medo de ser humilhado. Então, se eu tenho esses medos, eu evito situações que vão me expor a esses medos. Então, a gente precisa sempre fazer uma conexão com o que está acontecendo, para eu poder saber qual que é o meu medo real. Senão a gente fica contando historinha pra gente e a gente não faz nada. Fica paralisado. Você perde qualidade de vida. Você fica à mercê dos outros. Você fica reclamando. Você fica no triângulo dramático, ao invés de se empoderar como um ser potente, adulto que você é, de ir para a vida. O nível 3. Nível 3, podemos ver por trás de cada um desses medos que é um medo maior, que sejamos capazes de lidar com o que a vida nos traz. Aqui está seu medo original. Então, a gente precisa olhar para isso. Então, gente, melhor forma da gente falar de medo
A melhor forma de resolver o medo é encarar o medo de frente. A melhor forma de lidar com o medo é enfrentando o medo. Tô com medo, vou com medo mesmo. Não vou ficar fugindo do medo, porque ele só vai crescer. E muitas vezes, quando a gente enfrenta o medo, a gente fala, nossa, mas era só isso. Não tinha que ter tanto medo. Quanto tempo eu perdi? Quanto tempo você gasta de energia vital pensando em coisas que não necessariamente vão acontecer. Então, se você entende que você tem consciência de que o seu maior medo é medo de enfrentar algo que a vida vai te trazer, vai pra vida, porque a vida tá aí pra você ser vivida. Abre os braços e vai. Ah, é fácil? Não, não é fácil. Mas é possível? Totalmente, desde que você queira. Então, aí a importância da gente saber como a nossa mente funciona. Porque eu sabendo como eu funciono, eu vou saber que parte de mim tá falando com relação a esse medo, que parte tá me travando. Quando a gente fala das minhas bolinhas aqui, eu sempre falo, quem me conhece vai ser reforçado o conteúdo, quem não conhece aprende, né? Mais uma informação. A gente sabe que muito do medo, se ele é condicionado, tá aqui, dentro do estado de ego pai crítico, que ele age automaticamente, que tem a ver com as coisas que eu aprendi na minha vida lá atrás, como eu tenho que me comportar, quais são as regras que eu tenho que usar, o que eu tenho que fazer, como que eu devo me comportar, como eu devo agir, tá tudo aqui, é automático. Essa parte aqui é onde está o medo, que é a parte da criança, onde tem o medo, a alegria, a raiva, a tristeza e o amor. Se eu não tenho essa parte aqui do meio, que é a única que para pensar, para poder fazer com que eu tenha consciência do que está acontecendo dentro de mim, eu vou estar sempre num diálogo interno entre essas duas partes e essa parte aqui, que é a que para pensar, para pôr ordem, falar, viu, tá com medo, ok, mas vamos embora que eu cuido de você. Vamos embora que eu estou aqui para a gente enfrentar isso juntos. Se eu não faço isso, quem que vai prevalecer? É a minha criança. E a minha criança vai estar mandando na minha vida se sentindo culpada, se sentindo punida, porque ela tinha que ter feito certo, porque tem certo e errado? Não tem. Tem o que você escolheu fazer, mas a criança sempre está achando que tem o certo e errado. E se ela não escolhe o certo e errado, ela vai ser punida. Punida por quem? Pelo pai e pela mãe, hipotéticos aí que ela está ainda quanto adulto querendo agradar. E as suas crenças que vão regendo a sua vida. Então, olha quanta coisa a gente tem que saber quando a gente fala de medo. Tem que pôr ordem nesse sistema, porque senão a gente não vai usar o adulto e quem vai prevalecer é a criança. Então, gente, o que mais que a gente tem que estar falando para falar de superação de medo? A gente tem que saber que os sentimentos como medo, eles têm duas formas de a gente olhar. Eu posso olhar para o medo entendendo de uma forma catastrófica, me gerando um descontrole emocional absurdo, me paralisando, me travando. Ou eu posso olhar para o medo como uma forma de autoproteção, ampliação e cautela para a minha vida. Como que você olha para o medo que você tem? Tem algumas lições que a gente pode tirar do medo. A primeira é que a gente não pode evitar o medo se a gente quer viver coisas novas na nossa vida. Tá tudo ligado. Não dá para ter uma coisa, você tem que perder outra. Não tem como querer só ter coisas boas, só segurança. Não dá. Não tem como. Liberdade e segurança não tá no mesmo lugar. Aumenta uma, diminui a outra. Eu tenho que saber de fato o que eu quero. A segunda lição é que a sensação de medo permanece até que você haja sobre ela. Então, por exemplo, eu lembro lá atrás, na época da residência, um professor meu, ele falou, eu não vou poder dar uma palestra na Unip. Você vai no meu lugar. Falei, nossa, como assim? O NIP tinha não sei quantos alunos, 200 alunos, 300 alunos, eu não lembro, nunca tinha feito isso na minha vida. Eu fui, mas eu cheguei lá, meu Deus do céu, eu entrei no banheiro, vamos respirar, vamos lá, calma, eu tava suando. Eu olhei para aquele mundo de gente e falei, ai meu Deus, e agora? Medo de não fazer bem feito, medo de decepcionar o meu professor, tudo isso em função das minhas crenças, gente. Crença de ser perfeita, de agradar sempre, de ser esforçada, de ser competente. Então, tá lá, foi uma experiência, mas nas outras vezes que eu fui, foi bem menor o medo. Não vou falar que a gente não fica com aquele friozinho na barriga, fica sempre, mas você vai de uma forma melhor. Então, a segunda lição é, a sensação de medo permanece até que você haja sobre ela, você age sobre as sensações de medo que você tem ou você deixa ele te engolir. O medo funciona como aquela campainha da amígdala. Imagina que você tem aqui, vamos supor que isso aqui seja uma campainha. Tocou a campainha ativando o seu cérebro amigdaliano, esquece. Se você não fizer um autocontrole de
Eu vou respirar, vou contar até 10, eu vou entender o que eu tô sentindo, vou ver o que eu vou fazer com o que eu tô sentindo. Essa campainha vai ficar ativada eternamente. E você vai ficar, eternamente entre aspas, né? O tanto quanto você deixar ela ficar. Mas você não vai mais ativar seu córtex pré-frontal. E quem vai comandar é o seu cérebro amigdaliano. Então você vai agir com emoção o tempo inteiro. Então você vai ficar lá se torturando com aquele medo. Então haja sobre o medo. Quando você finalmente confrontar e agir nos seus medos, você pode melhorar drasticamente a sua qualidade de vida. Ou você vai viver uma vida torturada pelo medo assustador e vai se paralisar. Outra coisa que é importante a gente olhar quando a gente fala de estar lidando com medo. Enfrentar o medo, você ganha confiança. Você vai falar, poxa vida, que legal. Eu consegui fazer isso, eu consegui enfrentar o medo. Eu tive uma vez que fazer uma viagem para o exterior sozinha. E chegando lá, era um lugar que não tinha meio de transporte. Você só locomove com carro o tempo inteiro. As distâncias são muito grandes, longes. Falei, nossa, eu nunca dirigi, não tinha GPS, não tinha como hoje, você tinha que se virar. Eu falei, ai meu Deus, fiquei uma semana sem dormir. Falei, ai meu Deus, agora se eu me perder. Aí o que aconteceu? Eu fui, isso faz muitos anos. Cheguei lá e falei, nossa, que legal, não é tudo isso. Tá muito sinalizado, mapinha, tá tudo certo. Então eu sofri à toa, fiquei uma semana sem dormir à toa. Mas por quê? Porque eu permiti que esse meu medo do desconhecido, de algo que eu nunca tinha feito, tivesse tomando conta da minha vida. Quantas vezes vocês fazem isso? E eu posso citar vários exemplos. O nascimento da minha primeira filha, eu falei, meu Deus, e agora como é que vai ser? Isso, por mais que a gente soubesse, mas a experiência é assustadora. Então, como é que faz? Como o médico falou, entrou, vai sair, minha filha, não tem jeito, respira e vai. E foi super legal, parto humanizado na clínica. Foi super interessante, uma experiência nova que eu tive que enfrentar. Os meus outros 2 filhos, foi muito mais tranquilo o nascimento deles. E isso a gente tem que enfrentar, então a gente tem que buscar informações, pessoal, para estar diminuindo esse medo. Ampliando esse nível de informação, você ganha confiança, você confia mais em você. E daí tem 1000 exemplos para tá passando para vocês. Mas a gente tem que enfrentar os medos, ganhando essa confiança. E se a gente lida com nossos medos agindo na direção correta, eles não serão mais um problema pra gente. Você é capaz de suportar e encarar esse medo, né? Então, o que é importante a gente entender? Eu tenho que saber para onde eu tô indo, tenho que saber o que eu quero da minha vida, né? Que tipo de medo eu tenho, que tipo de medo são recorrentes? Anota, gente. Porque quanto mais você tem disciplina sobre eles, melhor atitude você vai tomar. Você vai repetir, aí você vai criar vontade de agir. Quanto mais insight você tiver, que para que eu consiga lidar com os meus medos, eu tenho que olhar para minha criança, eu tenho que usar mais o meu adulto, eu tenho que rever o que está dentro desses meus conteúdos aqui do estado de ego pai, onde eu fui condicionada, o que acontece, se eu estou usando o meu cérebro racional, se eu estou usando o sistema 1, se eu estou usando o sistema 2, o que acontece quando eu entro num dilema, que é quando eu me travo e eu não consigo ir para lugar nenhum, porque a gente está criando uma nova forma de pensar, eu estou criando uma nova forma de ter autonomia sobre mim. Então isso tudo é importante a gente estar considerando. Expandir você saindo da zona de conforto. Fazer com que você saiba que você pode se empoderar ao enfrentar esse medo, né? E aí é importante você saber o tipo de palavra que você usa. A palavra tem poder. Eu posso falar de uma situação que eu tinha tinha muitas reuniões num dia seguinte, paciente, relatório para entregar, e eu me entretive numa série e fui dormir muito tarde. E eu fiz uma experiência, falei, eu não vou olhar pro relógio, não vou ver que horas são, porque eu tinha medo de não acordar bem, perder hora e de não render como eu gostaria de render no que eu me propus a fazer no outro dia. Acordei numa boa, disposta, fui lá, trabalhei, cheguei à tarde, daí eu comentando com o meu marido, eu falei, você lembra que horas eu fui dormir? Acho que você foi dormir umas 2h30, 3 horas. Puf, desmontei. Falei, nossa, tô cansada. Meu Deus, então como assim? Eu passei o dia inteiro numa boa, depois que eu peguei a informação, decidi pensar, nossa, fui dormir muito tarde, cansei. Olha quanta coisa a gente faz com a gente, quando a gente não olha para as palavras que eu falo para o meu cérebro. Você vai entrando nesse imbróglio de emoções e sensações, de crenças automatizadas, e você vai despertando o seu medo.
Então, olha, desse exemplo é um exemplo bom, mas quantas vezes a gente não faz isso? A gente tá numa boa, daí a gente para e pensa numa coisa, daí passa a ter medo. Passa a ficar cansado, passa a ficar irritado, passa a ficar bravo. Quantas coisas a gente não faz assim? Então, cuidado com o que você pensa. Aí você vai conseguir se empoderar, né? Talvez uma coisa bastante importante é você olhar, não falando só do positivo, vou virar uma pessoa poliana. Não, eu vou, quem não lê o livro Poliana, né? Que é tudo bonitinho, cor-de-rosa. O que eu tô falando é assim, eu posso olhar para as coisas de uma forma mais funcional, mas eu preciso olhar para o copo mais cheio ou mais vazio, tudo vai depender de como eu quero. Se eu tô aqui com a minha xícara e ela tá meio cheia, vocês poderiam falar, ela tá meio vazia. Agora, se eu pegar o meu bule e começar a colocar mais água aqui, se eu não parar, ela vai transbordar. Não adianta, ai meu Deus, mas vai encher, vai transbordar, vai transbordar. Tira a mão, tira a garrafa, larga. Se você não quer alguma coisa, seja responsável por aquilo. Eu não quero que a minha xícara transborde, para de puxar. Se você não quer mais ter medo de alguma coisa, para de alimentar esse medo. Por que você olha sempre para o lado negativo das coisas? Por que você decide sempre estar olhando para as coisas de uma forma totalmente depreciativa? Porque você escolhe não olhar para os fatos, mas sim para a interpretação errônea que você faz dos fatos. Essa é a sua realidade. Outra coisa importante da gente estar olhando é se comprometer 100% em todas as áreas da sua vida. Senão, você vai ter medo de não ser uma boa profissional, mas você não vai se dedicar. Você vai ter medo de não ser uma boa mãe, mas você não experimenta ser. Você vai ter medo do seu marido te largar, porque você depende economicamente dele, mas você também não vai fazer algo para você ser economicamente não dependente dele. Por exemplo, você tem medo de não dormir, mas você não resolve os seus problemas durante o dia, então você vai chegar à noite e não vai dormir. E aí vira um ciclo vicioso que você não vai ter fim. Então é importante você estar sempre olhando para isso, porque tudo depende do que eu vejo, tudo depende das informações que eu recebo, do que eu sinto, do que eu falo, do que eu penso. Isso vai ativar o seu cérebro amigdaliano, que vai fazer com que você tenha sensações fisiológicas X ou Y, vai ter comportamentos X ou Y. É um ciclo. Você ativa esse circuito do medo. Então desative. Como que eu desativo? Mudando a forma que eu penso, mudando a forma que eu sinto o que eu penso e mudando o meu comportamento. Que mais, gente? Para tudo isso acontecer, a gente tem que saber que eu posso me libertar do medo usando técnicas, por exemplo, de terapia cognitivo-comportamental, reestruturação do pensamento. E aqui eu não estou falando especificamente de medos patológicos, de fobias, mas é possível também, como? Com dessensibilização, com enfrentamento, com teoria da exposição. Agora, para a gente erradicar o nosso medo, para a gente tirar o nosso medo da frente, eu preciso ter autoconhecimento, gente. Eu preciso trabalhar conhecimento. Eu preciso estar tomando o meu chazinho da competência, fazendo com que eu tenha capacidade, que eu sei que vocês têm, mas trabalhar a habilidade, que é absorver novos conhecimentos, para que eu possa ter atitude. Então, e saber que na medida que eu tomo atitude, atitude não é um comportamento. Atitude, ela tem dentro dela os seus sentimentos, suas emoções, o seu comportamento e a sua forma de pensar. Então, você tem que estar sempre muito consciente de quem está gerindo a sua vida. Se é a sua criança ou se é o seu adulto. Eu falo muito isso, mas é importante. Tratar-se com amorosidade, gerar confiança naquilo que você faz. Você só vai se transformar numa pessoa confiante se você fizer, se você arriscar. Se você, por exemplo, eu vou entrar num novo emprego. Ah, mas eu tô com medo que não seja um emprego adequado para mim, eu não sei como é que vai ser. Não tem problema, mas eu vou. Eu vou ver como é que é. Daí eu posso falar, puxa, esse emprego não é para mim, eu não quero. Então não vai. Você aprendeu tanta coisa com isso. Você aprendeu a olhar para você e saber que tipo de emprego você quer e que tipo de emprego que você não quer. É importante saber criar essas estratégias de enfrentamento e avaliar gradativamente aquilo que é um ameaçador. Trabalhar medo racional, separar do medo irracional. Saber que a sua amígdala está sempre pronta para ser apertada para você se defender, porque o medo ele vai estar agindo aí para você sobreviver. Né? Então você pode olhar pessoas que não têm medo, são destemidas, são pessoas que trabalham o medo, são pessoas que olham para a vida de uma forma diferente, sem medo, arriscam, com consciência. Lembra, a gente não sai daí sem medo, porque senão a gente se expõe a riscos,
mas a gente precisa estar fazendo uma autovigilância interior, aliando inicialmente e aceitando que você tem medo. Eu não vou brigar com o medo, eu vou trazer ele para mim, eu vou conversar com ele. O que me gera tanto medo? Você pode ser insegura, você pode ser achar que ninguém te ama, você pode achar que você não é competente para certas coisas. Vai olhar para suas crenças, se fortalece, olha para você. Você tem potencial, todo mundo tem potencial, gente. Todo ser humano tem potencial. Então a gente vai ter que trabalhar, por exemplo, quando a gente fala, eu lembrei de uma coisa agora. Quando a gente fala de medo, existe um medo muito primitivo e toda vez que a gente tá com medo, a gente tá acionando a amígdala por defesa, né? Por um mecanismo primitivo de luta ou fuga que a gente aprendeu lá atrás com nossos ancestrais. Você pode ver, tem estudos que foram feitos com macacos que em laboratório, que nunca tiveram na selva, nunca tiveram em contato com nada, nasceram ali no laboratório, e quando colocado uma cobra na frente deles, se assustaram. E natural, acho que é difícil um ser humano não levar um susto. Se eu pegar uma imagem de uma cobra e trazer aqui para vocês vão falar, ai, credo. Porque é um imprint que a gente tem esse imprint já registrado lá como uma forma, isso me causa perigo, então eu tenho que ter medo, eu tenho que me defender. Se esses macacos, na experiência, eles tiraram a amígdala deles, eles não tinham mais medo de cobra. Então a amígdala tá aí para você sobreviver. Agora, você vai apertar ou não o botão de pânico do seu cérebro se você quiser. Então, eu posso ou não ficar segurando isso para bater aqui? Você que tem que saber. E para eu saber se eu vou bater ou não vou bater, o cérebro ele tem uma vantagem. Ele te dá 10 segundos para você conseguir respirar e avaliar aquilo. Porque uma vez tocado a sua amígdala, você vai ter que esperar um pouquinho para poder tomar atitudes mais racionais, tá? Então, em resumo, pessoal, aprender como lidar com medo vai permitir que você alcance os objetivos na vida. Para isso, você precisa criar essa habilidade de lidar com a confiança que você tem dentro de você, de criar novas habilidades, novas atitudes, para que você consiga executar aquilo que você quer. Repetindo, sair dessa zona de conforto, pensar mais positivamente, ser amiga dos seus medos, não ficar brigando, não ficar negando. Se você perceber que você tá gastando muita energia nesse medo, desfoca do medo, olha para outra coisa. Lembra da xícara, eu posso continuar enchendo, ela vai transbordar, ou eu posso continuar vendo que tá enchendo e paro, e tudo bem. Pedir apoio, se necessário for, falar com seus amigos, com sua família, procurar um profissional, se você perceber que esse medo tá de fato te paralisando, tá prejudicando bastante. Aprender a ter bom humor no sentido de brincar com isso, de ter alguns medos, mas ok, e respeitar o tempo de você estar enfrentando esses medos, e eu sei que você vai conseguir, e fazer uma lista dos medos que você já conseguiu vencer. Isso vai mostrando para você e que você crie dentro de você confiança, criando esse hábito de gerar dentro de você essa nova habilidade de agir de uma forma mais consciente, com ampliação dessa consciência. Então é possível sim superar os medos, pessoal. A gente só precisa saber quem que tá olhando para eles. Se é sua criança, se é seu adulto. Se é seu estado de ego pai, ou se são seus estados de... seu estado de ego adulto, ou se são seus estados de ego pai ou criança. Quem que você escolhe? Por isso é importante. Para superar os medos, é necessário que você se conheça. Vamos lá, vamos trabalhar e entender a nossa mente. Bora!